Então o negócio é o seguinte, gente. Vamos começar aqui no caso, pelos conceitos de espaço angular e espaço linear, tá? O espaço angular, ele nada mais é, olha só, ele nada mais é do que um ângulo. Então, o espaço angular não passa de um ângulo. Vamos pensar. Quando um corpo ele executa um movimento de rotação, o que está acontecendo com ele? Então, veja bem, você tem que entender primeiro que esse corpo ele está sujeito a uma força resultante centrípeta. Então, ali tem uma resultante de forças, que nesse caso é uma resultante centrípeta, e que aponta para o centro da curva que ele descreve. Se nós temos uma resultante centrípeta, então certamente esse corpo está executando um movimento curvilíneo. Guarde bem essa informação. Então, se tiver resultante centrípeta, movimento curvilíneo. Essa resultante centrípeta é um vetor força que aponta para o centro de curvatura, certo? Então, e nesse caso aí, o que nós temos? Se temos uma força resultante centrípeta, nós temos uma aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta é a aceleração responsável pela mudança da direção do vetor velocidade. Tá? E no caso aqui, como nós vamos hoje considerar o movimento circular uniforme, nós vamos considerar então corpos que executam um movimento circular desenvolvendo uma velocidade tangencial constante. Tá? Uma velocidade tangencial constante. Aí vai ter uma velocidade tangencial constante, e aí nós teremos uma velocidade, no caso angular, também constante. Tá? Então, olha lá. Nós temos ali que o espaço angular é um ângulo. Por quê? Porque um corpo, quando descreve um movimento circular, ele percorre um determinado ângulo que é medido em relação ao centro dessa curva. Então, observe aqui que nós temos essa letra grega que é o θ, que representa o espaço angular, que é um ângulo de abertura. Aqui eu estou usando um transferidor aqui, fazendo propaganda para a DZTEC, mas considere um corpo que ele sai, então, dessa posição reta vertical e ele executa, no caso, esse deslocamento, esse espaço angular, parando nessa outra posição. Aqui, então, é como se nós tivéssemos, podemos dizer aqui que seria a posição 1 e aqui a posição 2. Tranquilo? Agora, veja uma coisa. Nós temos que se o corpo, ele executou aqui, ó, o que você vê em amarelo, essa trajetória, essa medida aqui corresponde ao espaço linear, tá ok? Então, o espaço linear para nós é a medida da trajetória. Agora, veja uma coisa. Como que a gente consegue relacionar espaço angular com espaço linear? Como relacionar essas duas grandezas? Eu vou passar aqui para você a relação entre essas duas grandezas. E gostaria que você se lembrasse, tentasse se lembrar aí, quando você estudava lá, se eu não me engano, sexta série ou de repente sétima série, qual a equação que você utilizava para calcular o comprimento de uma circunferência? Tá? Por acaso, essa equação não era escrita de uma maneira assim parecida? Na minha época, tá? Das minhas lembranças, eu usava C igual a 2π multiplicado pelo raio. E aí? C igual a 2π multiplicado pelo raio. Lembra disso? Então, essa aqui é a equação que calcula o comprimento de uma circunferência. Mas se nós olharmos agora para essa equação, veja.
Então, esse C faz o papel aqui, né, do espaço angular. Olha só, vou usar minhas setas aqui. Então, esse C está representando o espaço linear. Ó, seu espaço linear. No caso, o que seria 2π? 2π é o espaço angular. E 2π, na verdade, é o equivalente a 360 graus, multiplicado pelo raio dessa circunferência. Então, se você olhar, aqui, ó, essa reta que vai do centro aqui à extremidade, seria para nós o raio, da mesma forma aqui, tá? Mas, observe o seguinte, 2π é um ângulo dado em radianos, e é exatamente um ângulo de uma volta completa. Então, se um corpo executar essa volta completa, o que acontece? Ele percorreu um espaço angular, que é de 2π, ou 360 graus, só que nessa equação tem de ser usado em radianos. Observe, então, que se eu quero não a circunferência toda, mas eu quero um pedaço da circunferência, a minha equação para calcular aí, ou relacionar, né? Vamos falar relacionar o espaço linear e o espaço angular, seria espaço linear representado aqui pelo comprimento da circunferência, nesse caso eu vou chamar de S. S é igual a um ângulo qualquer, aqui 2π é porque a circunferência foi inteirinha, então θ, multiplicado pelo raio R. Então, S é igual a θ vezes R. E aqui nós relacionamos, então, as grandezas espaço angular com espaço linear. Veja que elas estão relacionadas pelo raio, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma discussão a respeito dos conceitos aí de velocidade. Então, nos conceitos de velocidade, olha só, eu tenho aqui, como eu não sou aquele cara habilidoso, né, para fazer desenho, então eu vou lá e faço os meus desenhos antes, tá? Eu faço os meus desenhos antes. Então, veja bem, aqui o que nós temos? Nós temos aqui representado o chapéu mexicano, Aqui nós temos um balanço que está em movimento com uma velocidade tangencial v. Então, essa é a velocidade tangencial, a velocidade aqui periférica, ou também chamada de velocidade linear do nosso corpo aqui, que seria a pessoa no balanço, correto? E aqui nós temos a trajetória que tem uma medida S. Bom, observe que aqui nós temos um certo tempo gasto para, no caso, o corpo que está no balanço, vamos considerar aí, executar uma volta completa, tá? Então, olha só, a velocidade linear, nós conseguimos relacionar, olha só, isso aí a gente já discutiu em aulas anteriores, então nós temos que a velocidade aqui linear é o espaço, né, que vai ser percorrido aqui, se nós imaginarmos uma volta inteira, o espaço, só para facilitar esse negócio de volta inteira, porque podia ser um pedaço qualquer da circunferência, tá? Mas nós temos então aqui, ó, um espaço S, que corresponde a uma circunferência, no caso de uma volta inteira, e um certo tempo ΔT para, no caso, percorrer esse espaço. Então, essa velocidade V, ela é o quê? Ela é, no caso, S dividido por ΔT, correto? Então, V é S por ΔT. Agora, veja só, o que seria a velocidade angular? A velocidade angular, por conceito, ela... olha o próprio nome, veja, nós começamos com o conceito de espaço angular. E eu falei para você que espaço angular nada mais era do que um ângulo. Espaço angular é um ângulo. Quando um corpo, então, descreve um movimento rotacional, ele descreve um ângulo.
A velocidade faz o quê? A divisão de um espaço pelo tempo. E aí nós temos diferentes tipos de velocidade. No caso, a velocidade angular, então, ela divide o espaço, mas nesse caso o espaço angular pelo tempo. Então aqui, a velocidade angular, que é representada pela grandeza, aqui que é o ômega, a velocidade angular, que é o ômega, tá? É a divisão, no caso, do espaço angular θ, dividido pelo tempo delta t. E eu vou colocar aqui a unidade do sistema internacional, tá? Então, velocidade, o que é? Unidade, metros por segundo. Velocidade angular. Velocidade angular, nós temos o θ em radianos, e o tempo em segundos. Então, tá aqui, ó. Nós temos a velocidade em metros por segundo, essa velocidade linear, e nós temos a velocidade angular, velocidade com que seria a rapidez com que se descreve o ângulo em radianos por segundo. Agora, o meu objetivo é mostrar para você que essas duas velocidades elas se relacionam. Existe uma relação entre elas. Talvez você já saiba até que relação é essa, certo? Mas aqui, eu vou mostrar para você, então, qual seria, no caso, essa relação. Veja, o tempo é o elo comum entre essas equações. Você concorda comigo? O tempo é o elo comum. E se eu isolar o tempo, observe que nessa equação aqui, ó, eu vou fazer até numa outra cor. Ó, se eu isolo o tempo, eu fico com ΔT, que é igual a S dividido por V. Não é verdade? Ó, inverti. Aqui, ó, me acompanha. Na outra, eu tenho que ΔT é igual também a θ dividido por ômega. Já que o tempo é o elo nas duas equações da velocidade, nós podemos, para tirar essa relação que eu estou falando, igualar pelo tempo. Observe que com isso, eu chego a uma relação que diz que S divididos por V é igual, no caso, tá? É igual, no caso, a θ dividido por ômega, certo? Mas agora observa o seguinte. Eu vou fazer aqui uma multiplicação cruzada. E nessa multiplicação cruzada, então, eu tenho S que multiplica ômega, que é igual a V que multiplica θ. E vou isolar o V, tá? Vou passar esse θ aqui dividindo. E já trocar de lado. Então, observe que nós passamos a ter aqui que V é igual a S, que multiplica a velocidade angular ômega, dividido por θ. Só que eu vou retornar nessa tela aqui, ó, e eu gostaria que você visse o seguinte, que aqui nós temos a seguinte relação. Se eu isolo o raio, observe que o raio ele é S dividido por θ. Tá vendo? O raio é uma divisão do S pelo θ. Agora, quando eu retorno aqui, eu tenho exatamente a divisão S por θ. Com isso, eu posso, então, trocar S sobre θ pelo raio, de forma que eu chego na expressão V igual ao ômega multiplicado pelo raio. E eu garanto que se você já estudou MCU, você já viu essa equação que eu acabei de te mostrar aqui, certo? Então tá aí, eu mostrei de onde que surge essa expressão V igual a ômega R, tá? Acabei de mostrar para você de onde que vem essa equação V igual a ômega R. Aqui, ó, a velhinha da bundinha rachadinha, o ômega aqui parece uma bundinha, né? Velhinha da bundinha rachadinha, tá ok? E nós, com isso, definimos essas 4 grandezas, que são grandezas que fazem parte aí desse movimento rotacional, que são os dois espaços linear e angular,
e também as velocidades, no caso linear e angular, certo? Então, olha só, conceitos de período e de frequência. Nesses conceitos de período e frequência, nós temos então, primeiramente, o conceito de frequência. Gente, ou melhor, vamos começar pelo que seria mais fácil. O que é período? Período aparece, tá, como frequência também, em movimentos cíclicos. E o período, ele corresponde ao tempo gasto, tá? Tempo gasto em uma rotação. Então, tempo gasto em uma rotação completa, tá? Então, o período é o tempo gasto em uma rotação completa. Considerando um movimento que tem a velocidade constante, cada volta será completada exatamente gastando-se o mesmo tempo, certo? O conceito de frequência já corresponde ao seguinte: a frequência vai ser, nesse caso de um movimento circular, é o número, tá? É o número de voltas em uma unidade de tempo. Então, frequência é o número de voltas em uma unidade de tempo. E período é o tempo gasto em uma rotação completa. Essas duas grandezas, na verdade, se a gente pensar, elas são inversas. E elas se relacionam da seguinte forma. A frequência, vamos escrever aqui, ó, que a frequência ela é igual a 1 sobre o período, tá? Então, frequência é igual a 1 sobre o período. E nós conseguimos relacionar frequência e período, no caso, com as grandezas angulares e lineares, tá? Como que funciona essa relação? Então, vamos lá. Como que funciona essa relação? Então, olha só. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar, tá, no conceito de velocidade. Tá? Vamos pensar, então, aqui no conceito de velocidade. Velocidade angular, nós vimos que o que é? É um ângulo, é o espaço angular θ dividido pelo tempo. Beleza? Então tá aqui, ó. Velocidade angular é o espaço angular dividido pelo tempo. Mas, observa, pelo que eu escrevi aqui, o período é o tempo gasto em uma rotação completa. Então, se a gente pensar nesse θ como sendo em uma volta ou a cada volta, isso implica que nesse caso, esse ômega, ele tem que ser igual. Qual é o θ de uma volta? Uma volta completa em graus são 360 graus, mas a gente aqui não usa em graus. 360 graus são 2π radianos. Então, é 2π sobre ΔT, que é o tempo gasto em uma volta completa. Mas o tempo gasto em uma volta completa, que é o período, tá? Ó, aqui eu não coloquei, deixa eu colocar. O período, que é o T maiúsculo. A frequência é o F, tá? Então, aqui nós temos que isso aqui, no caso, é o período, certo? Então, tá aqui, ó. A velocidade angular é 2π sobre o período. Mas se nós olharmos, o período e a frequência eles são inversos. Então, se aqui período divide, a frequência tem que multiplicar. Então, nós temos essa relação.
que ômega é 2π dividido pelo período, certo? Ou nós temos aí nesse caso, tá? Que ômega é igual a 2π que multiplica a frequência. Então tá aí. Relacionamos as grandezas frequência e período com a velocidade angular. Veja só, eu vou aqui abrir uma outra tela para dar uma continuidade nesse raciocínio. Então, olha só, pegando aqui uma tela agora em branco, veja, nós vimos então duas equações, que velocidade angular era 2π sobre o período, ou que velocidade angular era 2π multiplicado pela frequência. Mas observe que a gente já havia visto hoje que V é o produto de ômega vezes o raio, certo? Então, nesse caso, eu posso dizer que a velocidade linear, ela pode ser, veja, o ômega, se eu substituir, é 2π sobre t, que vai multiplicar o raio. Então, a velocidade linear ela pode ser 2πr sobre o período. Essa é uma equação também relacionada à velocidade, só que nesse caso a velocidade linear. Ou, no caso, a velocidade pode ser, se eu considerar o ômega como 2πf, então eu terei 2πf vezes o raio. 2π, tá? Vou jogar aqui o raio vezes a frequência. Então, tá aí, ó. Nós temos, no caso, essas duas expressões para a velocidade linear. Bom, uma outra coisa importante que eu preciso mostrar para você aqui, eu apresentei essa equação em que frequência ela é igual a 1 dividido por período, certo? E no caso, observa o seguinte, o período, ele é dado em segundos. Isso significa que a unidade de frequência, então, é 1 sobre segundos. Mas isso aqui é o que a gente chama de hertz. Então, o hertz corresponde a uma rotação por segundo, ou um ciclo por segundo, tá ok? E veja só, se nós pegarmos um movimento, tá? Em que o tempo está sendo contado em minutos, nós temos, então, ó, nesse aqui, considera, tá? Nesse aqui, considera que essa unidade aqui é a unidade do sistema internacional. Mas nós podemos ter, no caso, aqui ainda, a frequência representada em voltas ou rotações por minuto, certo? E aqui, então, eu quero mostrar que nós temos uma relação, tá? Uma relação que se eu tenho, aqui eu vou mostrar aqui, olha só, nós temos aqui tempo, usando uma regra 3, e o número de voltas. Então, nesse caso aqui, se eu pegar o tempo, tá? Se eu pegar o tempo de 1 minuto, esse tempo corresponde a, no caso, 60 segundos, certo? Então, o 1 minuto corresponde a um tempo de 60 segundos. Tranquilo? E nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, se nós considerarmos uma frequência de uma rotação por minuto, então eu teria aqui, ó, uma volta. Tranquilo? Então, ó, 1 RPM. 1 RPM
seria uma volta em 1 minuto, tá? Só que o minuto nós temos como sendo 60 segundos. E no caso aqui, tá? No caso aqui, se nós considerarmos, espera aí, vamos apagar aqui, deixa eu fazer diferente. Se nós considerarmos, eu estava adiantando aqui o expediente, 1 segundo apenas, eu terei x voltas. Então, observe que quando eu multiplico x vezes 1 minuto, tá? 1 minuto. E 1 minuto é 60 segundos. Então, eu tenho x vezes 60. Isso aqui é igual a 1 que multiplica 1. Então, 1 que multiplica 1. Então, x igual a 1 sobre 60. Tá? Então, observe que esse valor que apareceu aqui para nós, tá? Esse valor que apareceu aqui para nós, ele está dizendo o seguinte, que, vou colocar em vermelho, ó, que 1 RPM representa 1 sobre 60 Hz. E que, nesse caso aqui, nós podemos dizer que, agora o contrário, que 1 Hz, ele representa 60 RPM. Então, está aqui a relação entre o RPM e o Hertz. Tá? Então, é muito comum exercícios trazerem, no caso, a frequência em RPM, mas a gente precisar utilizar em Hertz. Então, fica aqui a relação, que 1 Hertz é 60 RPM e 1 RPM é 1 sobre 60 Hz, tá ok? E agora vamos desenvolver aqui alguns exercícios, tudo bem? Então, eu programei alguns exercícios para a gente fazer aí. Se pintar alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai esclarecer, tudo bem? Então, olha só, vamos ver aqui os exercícios. Então, nós temos o primeiro exercício que diz o seguinte: considere que o chapéu mexicano gira com frequência de 0,1 Hz. Que o balanço mais próximo do centro esteja a uma distância de 10 metros e o mais distante 13 metros. Qual a diferença de velocidade tangencial experimentada pelos ocupantes de cada um dos balanços? Então, olha só. Nós temos aqui a frequência de rotação. Deixa eu anotar aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar. Ó. Frequência de rotação. 0,1 Hz. E nós temos que o balanço mais próximo do centro está a 10 metros. Bom, aqui nesse caso, tá? Seria uma distância em relação ao centro de rotação. Então, nós podemos dizer que esse aqui seria para nós o raio menor. Tá? Ficou muito feio. Deixa eu melhorar aqui. Isso aqui, então, seria para nós o raio menor. E esse raio menor é de 10 metros. E nós temos aqui um raio maior, que é um raio de 13 metros. O que nós queremos determinar é a diferença de velocidade tangencial. Então, veja lá, tem duas pessoas se divertindo. Uma está no balanço e fica mais próximo do centro, que está a 10 metros do centro. O outro está no balanço, que está a 13 metros. O brinquedo, ele gira com uma frequência de 0,1 Hz. Então, essa frequência é para todas as partes do brinquedo. E, com base nesses dados, nós vamos determinar a diferença de velocidade experimentada, então, por essas duas pessoas, tá? No caso aqui, desse problema, nós podemos começar determinando a velocidade angular, porque a velocidade angular aqui, ela é exatamente a mesma para
todas as partes do brinquedo. Então, não tem diferença no valor dessa velocidade. Nesse caso aqui, nós vimos que o ômega ele é 2π que multiplica a frequência, certo? A velocidade angular, então, vai ser 2π multiplicado por 0,1, que é o valor da frequência. E nós temos aqui um ômega, então, que vai dar 0,2 π radianos por segundo. Tudo bem? Então, nós chegamos aqui num valor de ômega de 0,2 π radianos por segundo. Agora, veja só. Nesse caso aqui, para determinar a diferença de velocidade, que é o nosso interesse, o que nós sabemos? Primeiro, ΔV. ΔV, nós podemos aqui, essa diferença de velocidade, fazer a diferença entre a velocidade maior menos a velocidade menor. Essa é a linha de raciocínio. Velocidade maior menos velocidade menor. Nesse caso aqui, ΔV, então, seria a velocidade, né? Ó, lembre. Então, lembre que velocidade pode ser substituído por ômega vezes R. Então, aqui, a velocidade maior é o ômega, que é o mesmo para qualquer um dos ocupantes aqui, vezes, nesse caso, o raio maior, menos ômega vezes o raio menor. ΔV, portanto, seria 0,2 π, que multiplica 13, menos 0,2 π, que multiplica 10. E essa diferença de velocidade, então, nós temos 0,2 vezes 13. 0,2 vezes 13 vai dar 2,6 π. Menos 0,2 vezes 10 é 2, menos 2π. Então, essa diferença de velocidade corresponde a 0,6 π. Nesse caso, não é radianos, se fosse velocidade angular, né? Metros por segundo. E aí, se a gente bate na calculadora, nós vamos ter essa velocidade. Aqui eu tenho calculado. Esse valor corresponde a 1,88 metros por segundo. Beleza? Então, esse é o valor da diferença de velocidade experimentada aí por cada um dos ocupantes no balanço mais próximo do centro, de 10 metros, e pelo mais afastado, de 13 metros. E aí, tudo bem? Tranquilo? Surgindo dúvidas? Escreve aí que a gente esclarece, tá ok? Então, vamos lá, nós temos aqui uma outra questão. Essa questão, então, ela coloca o seguinte: qual a velocidade angular do ponteiro das horas e também dos segundos? Considere o sistema internacional. E depois nós temos um outro item que pergunta qual é o intervalo de tempo necessário para o ponteiro dos segundos percorrer um radiano. Tá ok? Então, qual o tempo necessário para o ponteiro dos segundos percorrer um radiano? Bom, então vamos lá. Nesse caso aqui, quando se pergunta a velocidade angular, começando pelo ponteiro das horas, você sabe que esse ponteiro aqui, ó, tá? É o ponteiro menor. E se nós olharmos para esse relógio analógico, esse ponteiro aqui, para ele dar uma volta completa, o tempo de uma volta completa, no caso aqui, vai ser 12 horas. Então, porque imagina esse ponteiro saindo 12, ele vai, percorre, quando ele completa a volta, ele volta ao 12. Então, ele tem um tempo de 12 horas. Tá? Esse aqui, no caso, o ponteiro das horas. Bom, o tempo aqui é, então, de 12 horas. Para dar uma volta completa. Opa, mas espera aí. Se é para dar uma volta completa, esse tempo de 12 horas, na verdade, corresponde ao
período. E nesse caso, nós podemos então dizer que o ômega é igual a 2π dividido por t. E substituindo, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, que o ômega corresponde a 2π dividido por 12. Certo? E agora nós vamos para cá, ó. Por quê? Porque se nós devemos considerar unidades do sistema internacional, isso aqui vai ser 2π, tá? Dividido por 12 horas. Cada hora tem 3.600 segundos. No sistema internacional, a unidade padrão de tempo é os segundos. Então, isso aqui é 12 vezes 3.600, onde eu simplifico 2 com 12 e eu tenho 1 e 6. Nesse caso aqui, observa que nós vamos ter uma velocidade angular que corresponde a π dividido por 6, que multiplica 3.600, isso dá 21.600. E quando eu faço a divisão de 1 por 21.600, eu tenho um resultado de velocidade angular aqui, que vai ser de 1,4 ou 0,00014, valor aproximado, tá? Isso aqui seria o valor aproximado, radianos por segundo. Esse valor, então, vamos aproveitar e colocar em notação científica. Olha só, eu trago essa vírgula através desse primeiro zero para trás do 1, eu estou transferindo 4 casas. Isso aqui é 1,4 vezes 10. Transferir 4 casas para a direita, menos 4. Radianos por segundo, tá? Então, tá aí a velocidade que nós encontramos para o ponteiro das horas, tá ok? Agora é o seguinte, o raciocínio para o ponteiro de segundos é um raciocínio mais simples, porque não tem essa conta grande. Então, olha só, vou separar um espacinho aqui para resolver isso aí, tá? Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Observe que a equação é a mesma. Ômega igual a 2π sobre t. E no caso aqui, o tempo para o ponteiro de segundos, uma volta completa, ele passa por 60 segundos. Então, são 60 segundos. E isso é o período, no caso, do ponteiro dos segundos. Então, vai lá, ó. Ponteiro dos segundos, 60. Então, dando continuidade aqui à nossa linha de raciocínio, ômega será 2π sobre 60. E com isso, né, nós podemos até simplificar para fazer a conta por último aqui. Eu tenho 1 dividido por 30. Ou seja, π sobre 30. Quando eu divido, no caso, π por 30, eu vou ter 0,105 radianos por segundo. Tá ok? Então, tá aí. Deixa eu dar destaque à minha resposta. 0,105 radianos por segundo. E agora, vamos ao terceiro item pedido aqui. Qual o intervalo de tempo necessário para o ponteiro dos segundos percorrer 1 radiano? Aqui, a equação que nós precisamos é uma que relacione o espaço angular de 1 radiano à velocidade do ponteiro dos segundos, que é essa aqui. Então, observe que, se nós pegamos velocidade angular, que é o ângulo dividido pelo tempo, então aqui nós vamos ter
a velocidade angular 0, 105, que é igual a θ 1 radiano sobre ΔT. Nesse caso aqui, né, nós teremos ΔT inverte 1 sobre 0, 105. E com isso nós teremos um tempo. Fazendo essa divisão, isso aqui dá aproximadamente 9,5 segundos, tá ok? Então, o tempo que o ponteiro dos segundos demora para percorrer um radiano é de 9,5 segundos. E aí, beleza? Tranquilo? Quais os valores das velocidades linear e angular do satélite estacionário? O satélite encontra-se numa altitude igual ao próprio raio da Terra. Considere o raio médio da Terra igual a 6.400 quilômetros. Então, olha só, aqui nós temos uma questão envolvendo um satélite estacionário. E, no caso, por que esse nome estacionário? Esse nome estacionário é porque se nós pensarmos, né, num satélite que ele está sobre a superfície terrestre, teoricamente, ele está sempre ocupando uma posição em que, se nós ligarmos uma linha desse satélite à superfície terrestre, ele está sempre em cima de um mesmo ponto. Então, ele está estacionado em relação a esse ponto, certo? Então, ele está estacionado em relação a esse ponto. E observe que nós temos a Terra com um movimento de rotação. A Terra ela gira sobre o seu próprio eixo. E o movimento de rotação na Terra corresponde a um movimento que apresenta uma velocidade angular ômega. Esse satélite ele vai ter a mesma velocidade angular ômega. Por quê? Porque ele tem que girar de forma que ele fique estacionário em relação a um ponto sobre a superfície. Então, ele percorre o mesmo ângulo no mesmo tempo. E, com base no valor da velocidade angular, nós conseguimos determinar a velocidade linear. Então, observe aqui que, para determinar essa velocidade angular, que é a mesma para a Terra e para o satélite, então nós temos o seguinte, que a velocidade angular, se nós pensarmos, então, em uma volta completa da Terra ou desse satélite, será 2π dividido pelo período. E nesse caso aqui, o ômega, então, será 2π sobre o período. E aqui, no caso, nós sabemos que uma rotação completa da Terra demora 24 horas. Então, 2π sobre 24. E fazendo a simplificação, então, nós chegamos a uma velocidade angular. Nesse caso aqui, pessoal, eu não vou passar para o sistema internacional, tá? Porque essa velocidade aqui, quando nós encontrarmos a velocidade linear, é interessante termos ela em quilômetros por hora, tá? Então, tá aqui, ó, 2π sobre 24, dá uma velocidade de, no caso, π dividido por 12, tá? Radianos por hora. Então, essa é a velocidade, no caso, angular desse satélite. Π sobre 12 radianos por hora. Agora é o seguinte, nós temos essa velocidade angular e nós queremos determinar a velocidade linear do satélite. Observe que essa velocidade linear do satélite agora fica muito fácil. Por quê? Porque nós sabemos que a velocidade linear, v, tem que ser a angular multiplicada pelo raio. O único detalhe que tem que tomar muito cuidado aqui, tá? É porque esse raio de órbita, tá? Ele é medido em relação ao centro do planeta Terra. Então, esse raio aqui não é o raio da Terra, é o raio da órbita, tá? Que vem do centro até a altura do satélite. E aqui tem uma informação que diz que o satélite encontra-se numa altitude igual ao próprio raio da Terra. Então, é raio da Terra mais raio da Terra.
ou seja, 2 raios da Terra. Então, eu posso escrever aqui que essa velocidade aqui tem que ser o ômega vezes 2 vezes o raio da Terra, certo? Esse raio seria o raio da órbita, vou chamar de RO, e o raio da órbita é o dobro do raio da Terra, tá? Isso aqui é um tipo de questão que muita gente erra no vestibular, tá? Muita gente erra porque eles fornecem o raio da Terra, a pessoa esquece aí de fazer essa relação, tá? E erra de bobeira, é uma pena. Então, vamos lá. Agora, fazendo o cálculo, como é que fica? Essa velocidade, então, será π divididos por 12, aqui multiplicado por 2, multiplicado por 6.400, certo? E nós, aqui no caso, podemos até simplificar antes, né? Vai ficar 6 e vai ficar 1. E eu passo a ter a divisão de 6.400 por 6. Essa divisão de 6.400 por 6 vai me gerar 1.066,6 π. Eu usei o raio em quilômetros, então quilômetros por hora. E nesse caso aqui, eu vou fazer a multiplicação do 1.066 pelo π. E olha só, gente, a velocidade do satélite é de 3.351, valor aproximado, porque daí é 0, alguma coisa, quilômetros por hora. Olha a velocidade no caso do satélite, em quilômetros por hora, tá? 3.351 quilômetros por hora, uma velocidade aí absurdamente alta. Na verdade, a velocidade com que a Terra rotaciona em torno do seu eixo já é uma velocidade alta. No caso, metade desse valor aqui. Olha a velocidade do satélite, 3.351 km por hora. E, no caso ainda, a velocidade com que a Terra translada em torno do Sol, não sei se você sabe, é de 30 km por segundo. Né? 30, não é que 30 km por hora, não, 30 km por segundo. A Terra, né, ela está literalmente voando em torno do Sol. E daí, resolvendo mais um, eu tenho mais um programado para essa nossa aula. Então, seria o último de hoje. E esse exercício aqui é um exercício que trata de transmissão de movimento. Essa transmissão de movimento que eu tenho aqui, ela é uma transmissão que a gente diz que é uma transmissão solidária. Então, essa transmissão solidária, ela é feita de duas formas, tá? Ela é feita por contato, que é o que acontece com as engrenagens. Contato ou correia, tá? Então, esse tipo de transmissão ocorre por contato ou por correia. Agora, qual é a característica fundamental que nós temos aqui? Observe que essas engrenagens, elas giram de tal forma que não é muito difícil imaginar que, como nós temos uma engrenagem menor do que a outra, quando a grande já deu uma volta, a pequena, né, já deu mais do que uma volta. Então, quando a grande completar uma volta, a pequena já deu mais do que uma volta. Isso é fácil de ver, porque observa que os dentes precisam engrenar, concorda comigo? Então, os dentes precisam se encaixar perfeitamente. E se eles precisam se encaixar perfeitamente, observe que a grande tem mais dentes e a pequena tem menos dentes. Então, quando todos os dentes da grande, né, passarem por um mesmo ponto, a pequena já teve todos os seus dentes passando e já está numa outra volta ou até em mais voltas, tá? Então, o que seria igual? Porque se o número de voltas é diferente, pensa comigo. Nós temos uma velocidade aqui angular diferente, tá? Uma velocidade angular diferente, porque se quando essa fizesse uma volta, essa também fizesse uma volta, a velocidade angular seria a mesma, porque os movimentos, eles são simultâneos.
Mas como essa dá uma volta e essa dá mais do que uma volta, então nós temos aqui uma velocidade angular diferente. Mas como elas precisam se encaixar nesses pontos periféricos, significa que nesses pontos periféricos aqui, a velocidade linear, tá? Ou velocidade periférica, velocidade tangencial tem que ser a mesma, senão isso aqui vai travar, vai arrebentar as engrenagens. Nesse caso aqui, então, característica fundamental para esse contato por engrenagem ou correia, que a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B, certo? Então, isso aqui é fundamental, isso aqui é conceitual, tá? Isso aqui corresponde a conceito. Qualquer problema de engrenagem ou correia, né? Ah, mas correia, o que você está querendo falar com isso, professor? Estou querendo falar isso aqui, ó. No caso, correia seria que nem bicicleta, tá? Você tem aqui uma polia, você tem aqui uma outra polia, você tem aqui a correia em volta dessa polia. Então, tá ali, ó. A correia aqui em volta. Rapaz, eu sou uma tragédia desenhando. Até desanima, viu? Eu fico desanimado desenhando. Então tá aqui, ó. Esse aqui é a questão de correia. E se a gente pensar, quando essa correia tem movimento, todos os pontos da correia têm a mesma velocidade. Então, se você pegar aqui num ponto qualquer, e você ter uma velocidade v, se você pegar um outro ponto no lado oposto da correia, tem que ter a mesma velocidade v. O mesmo acontece com, se eu pegar esse ponto aqui, ó, que é o ponto P, o que ele apresenta? Ele apresenta uma velocidade tangencial. Então, observe que aqui, pelo sentido de giro, ele tem uma velocidade aqui tangencial v. E se a gente pegar, né, um outro ponto qualquer nessa outra engrenagem, ele vai ter a mesma velocidade tangencial v. Então, é muito importante essa compreensão. Agora, olha só, vamos à solução do problema. As engrenagens A e B têm raios de 30 e 20. Então, essa aqui, ó, tem um raio de 30 centímetros. E essa outra menorzinha tem um raio de 20 centímetros. Se a engrenagem B gira com frequência constante de 30 Hz, determine a frequência de rotação da engrenagem A. Bom, eu tenho a frequência de B, mas eu quero a frequência de A. Eu parto dessa linha de raciocínio. VA igual a VB. Mas, lembramos que na aula de hoje, vimos que V é igual a ômega multiplicado pelo raio, certo? E nesse caso aqui eu posso substituir. Observe que nessa substituição eu terei ômega A, RA, ômega B, RB. Vamos substituir os valores conhecidos. Ômega A eu não conheço, certo? É o que eu pretendo descobrir, frequência de rotação da engrenagem A, tá? Então, aqui... Ah, só um detalhe. Eu quero a frequência de rotação. Então, espera que nós temos mais um passo ainda. O que é a velocidade angular relacionada com frequência? Lembra? Né? Então, vou escrever de novo aqui, ó. Mais V era ômega R, só que ômega é 2π multiplicado pela frequência. Então, observe que a partir daqui, nós vamos para essa linha de raciocínio aqui, ó. 2π, frequência de A, raio de A, igual 2π, frequência de B, raio de B, tá? Posso simplificar 2π em ambos os lados, então está simplificado. E agora vamos lá, vamos aí ao nosso cálculo. Frequência da engrenagem A, incógnita. Raio da engrenagem A. Aqui, gente, tá? Como é uma igualdade, FA, RA, FB, RB, eu não preciso fazer a transformação para metros. RA, 30 centímetros. Então, 30. Frequência de B. Frequência de B, nesse caso, ela foi dada como 30 Hz. E o raio de B,
20 centímetros. Se eu usei aqui centímetros, uso aqui centímetros. Essa é a coerência. Nesse caso aqui, ó, 30 simplifica com 30. E eu descubro que a frequência de A, ela corresponde a 20 Hz. Tá ok? Então tá aí, ó. O primeiro item que pedia para determinar a frequência de A foi aqui determinada, 20 Hz. E eu preciso descobrir a velocidade linear do ponto P na extremidade da engrenagem A. Tá? Nesse caso aqui, a velocidade, tá, desse ponto P periférico, nós vamos descobrir da seguinte maneira. Então, peraí, para não encavalar tudo, deixa eu pegar aqui. Olha só o que nós temos. Então, nós acabamos de descobrir que a frequência de A corresponde a 20 Hz. Lembro que o raio de A, que é a engrenagem maior, vale 30 centímetros. Sabemos que V é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio, certo? E nesse caso aqui, nós também sabemos, tá? Ó, que o ômega é igual a 2π multiplicado pela frequência. Então, 2π multiplicado pela frequência. Então, a velocidade aqui será 2π frequência vezes raio. A velocidade, então, é 2, que multiplica π, vezes a frequência, que é 20 Hz. Aqui eu só tenho que tomar cuidado, tá? Quando for um problema de múltipla escolha, você vai ter que ver qual é a unidade que tem lá. Aqui, se eu colocar em centímetros, o que eu preciso saber? Que eu terei uma resposta, tá, de velocidade em centímetros, isso aqui como está em hertz por segundos. Então, observe que essa velocidade será 20, que multiplica 30, 600 vezes 2, 1.200 π centímetros por segundo. Tá? Então, essa é a resposta. Mas, caso você queira a resposta em metros por segundo, nós precisamos, esse valor aqui que está em centímetros, passar para metros, é só dividir por 100. Então, divide todo o resultado por 100. Aqui, ó, quando eu tenho 1.200 por 100, vai ficar apenas 12. Então, essa velocidade também pode ser dada como 12 π metros por segundo, tá? E ainda se quiser, essa velocidade aqui, transformando π em 3,14, então troca o π por 3,14, né? Lembrando então aqui, π vale 3,14, e com isso nós temos uma resposta de 37,7 metros por segundo, tá ok? Então tá aí encontrada a velocidade aí da engrenagem A.